histórias que inspiram e que transformam. Oh. Estão me ouvindo agora? Oi! Bom dia! dia! Deixa eu botar um filtro aqui nessa cara, ó. Está me ouvindo, Edna? Eu estou, agora sim. Agora eu estou te ouvindo. Está me ouvindo bem? Vamos aumentar o som só para acolher essa energia, esse momento, essa entrega, receber essa mulher que tem uma história incrível para compartilhar com a vida, que vai fazer com certeza a diferença no nosso dia. Talvez hoje você acordou um pouco desmotivado, um pouco preocupado, com muitas coisas e tarefas para o seu dia, você não sabe o que fazer. E hoje talvez você caiu nessa live por acaso ou por um convite e de repente você chegou aqui e disse assim, uau, o que tem aqui para mim hoje? Talvez você seja como essa música está dizendo, improvável, não escolhido, não se sentindo escolhido, não se sentindo pertencente. Então venha para cá, venha se sentir acolhido, venha se sentir pertencente a esse momento. E mais que tudo, pertencer à história, essa história incrível que a Edna vai contar, todo o seu processo, todo o caminho que ela trouxe, né? E as decisões que ela tomou e que fez com que fosse tornar a vida dela diferente, né? Então, por isso o tema, né? Decisões mudam destinos. Que vocês possam convidar para a gente chegar a mais pessoas e poder receber essa contribuição. Então, Edna, o palco é todo seu, gratidão por contribuir aqui com esse programa que eu tenho feito, Histórias que Inspiram. E ele estava um pouco adormecido e agora ele está retomando novamente. Então, sempre que eu encontro pessoas que realmente têm histórias que transformam a vida da gente, é uma alegria trazer para cá e compartilhar com vocês. Porque assim como transforma a minha vida ouvindo essas histórias, eu acredito que com certeza uma palavra da história da Edna vai fazer toda a diferença na tua vida hoje. Então preste atenção, aumente o som e com vocês, Edna de Oliveira, neste palco Histórias que Inspiram. Uau, que honra! Bom dia, eu tô mandando aqui esse aviãozinho, sabe? Manda aí, pessoal. Esse aviãozinho, eu tô mandando esse aviãozinho aqui, galera. Vamos mandar esse aviãozinho aqui para quem tá aqui no direct, né? Bora mandar aí luz para as pessoas. Isso. Que o nosso. E se puderem segurar o dedinho apertado no coração, que quanto mais coração subir, mais o Instagram vai Entregar a nossa live. Verdade, verdade, verdade. É isso aí. Obrigada, Fran, pelo convite. Eu não vou ficar falando aqui muita coisa, porque senão eu já vou borrar a maquiagem que eu acabei de fazer. Você mora no meu coração, amo você e o Arlan. Nossa, não sei nem explicar esse amor de onde ele veio, mas ele está aqui. Ele existe e eu sou muito feliz por vocês na minha vida. A Ode Gustavo, que eu pude conhecer no final de semana. Meu Deus, estão contribuíram num processo fantástico também de outra pessoa. Então, eu só tenho gratidão por você, pela tua vida, honra a tua vida. E estou aqui para poder ajudar no que for possível aí as pessoas que querem um direcionamento, que acham que às vezes não é possível, não é capaz, porque por muitos dias eu pensei que eu não era capaz. Foram muitos dias que eu quis parar, desistir e simplesmente jogar os bets, né? Como a gente fala por aqui. Jogar os bets no chão e falar, tchau, tô indo embora, eu não quero mais saber disso, né? Mas para tudo existe um propósito e eu até estava refletindo muito sobre isso esse final de semana, ontem. Não existe momento ruim. Não existe momento ruim. É exatamente, você que é leitora, né? Sabe disso. É exatamente como diz lá em Mais Esperto que o Diabo. Todo momento ruim é uma vitória disfarçada de derrota para ver até onde você vai. Então, foi isso aí que aconteceu comigo e a gente está aqui hoje. Me pergunte aí, o que você quer saber? Porque eu tô perdida aqui. Tô me sentindo muito amada, muito emocionada, não sei para onde ir. Tô tomando um café, deixa eu falar aqui pro Thiago. Thiago, eu não sei se ele entrou ali na live, não vi, mas eu ganhei um café no final de semana de um dos alunos do Darlan que estavam lá e ele
apresentou um café especial que eles produzem. Eu ganhei daqui, ó. Café muito bom na minha caneca linda da Monteu. E eu tô provando esse café hoje. E a Fran tá com chimarrão ali, ó. Eu quero aprender a tomar esse negócio aí. Marrão, a cuia da Old Games. Hum. Então, pessoal, olha, Edna, eu gostaria que tu contasse um pouquinho como tu chegou nesse processo, assim, de reconhecer a tua própria vida, assim, e reconhecer tuas capacidades, sabe? Que você passou por tantos processos, por tantas etapas que você tem contado, né? Mas que com certeza em algum momento você disse assim, uau, chega, eu tomei essa decisão e daqui para frente eu vou fazer diferente, sabe? Então, quando que começou esse movimento, assim, quando que você sentiu de fazer isso? Quando que a dor foi tão insuportável que você disse, não dá mais, eu preciso fazer diferente, Fazer eu preciso diferente, ser né? diferente. Então, Fran, eu sempre fui muito estudiosa do comportamento humano. Desde de criança, meu sonho era ser terapeuta. E sonhava em fazer psicologia e tudo mais, enfim. Porque eu me intrigava muito com o comportamento das pessoas e com o meu próprio comportamento. Com 6, 7 anos de idade, eu sentava no chão, colocava um copo na janela e ficava olhando para o copo, porque eu achava que existia energia suficiente para derrubar aquele copo, que ele ia se mexer, sabe? Essas coisas, assim, sempre fui ligada à respiração, meditação, coisas. Então, eu sempre tive muita conexão comigo e muita conexão espiritual também. E nunca me senti alienada dentro da religião, porque eu sempre questionava muito, eu sempre falava o que eu pensava e nunca fui de pensar pela cabeça do outro, né? Mas infelizmente a nossa vida ela é um processo que sofre influência da ambiência desde o momento da nossa concepção. Então, desde ali do momento da nossa concepção, a mãe engravida, a gente já está sofrendo as influências externas, né? Dos sentimentos do pai, da mãe, do ambiente que o pai e a mãe vivem. Ô, Anderson, obrigada, meu amor. O Anderson trabalha comigo. Do ambiente que o papai e a mamãe vivem, a gente vai sofrendo essas influências. E é isso que vai construindo as lembranças e os registros dentro do nosso DNA e do nosso subconsciente. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas culturalmente, eu tô com 45 anos. Não, 28 eu falei ontem, né? 40. E culturalmente, nós não temos nas nossas famílias uma educação, e não tivemos, talvez dessas novas gerações para frente isso aconteça, e acredito que vai acontecer. Nós nunca tivemos orientações, né, para lidar com o lado emocional, para aprender a tomar decisões, para cuidar da espiritualidade. Pelo contrário, a gente viveu sobre o regime do certo e do errado, da punição, do castigo, sem muito diálogo, inclusive com a religião, inclusive com Deus, né? Eu sempre acreditei em um Deus de punição e um Deus de pecado e que tudo que estava dando errado na minha vida era um castigo e uma punição de Deus. E era esse o meu pensamento. E neste pensamento eu me desenvolvi por um certo tempo, porque eu conseguia trabalhar, fazer algum dinheiro para sobreviver. E era só isso, era sobrevivência. E pouca coisa para aprendizado. E quando a gente começou a ter toda essa possibilidade, né, dessa conexão global com as redes sociais, com a internet, e a gente ouvia muito falar da globalização mundial e tudo mais, eu não imaginava que isso fosse chegar no que chegou hoje, né? Mas para mim era tipo assim, eu vou poder contar a minha ideia para alguém e outra pessoa para mim, mas ainda estava no nível de cartas. E eu sempre fui ousada, ousada demais. E amava futebol. Eu sempre amei futebol. Assim, apaixonada por futebol argentino, torço para a Argentina. Sou torcedora do Boca, vocês podem ficar bravos. Fiquei super feliz na Copa do Mundo. Mas quando o Maradona foi suspenso da Copa dos Estados Unidos, foi uma grande virada na minha vida. Porque o que tem a ver o Maradona comigo, né? Eu era muito fã dele. E criança, boba e tal, eu tive uma decisão. Foi a primeira decisão muito forte na minha vida. Eu decidi escrever uma cartinha para o João Avelange, ex-presidente da FIFA. E eu não falava inglês e nada, criança e tudo mais, lá do meio do mato, andando de pé descalço e só tinha cabeça e joelho e canela. Escrevi para o João Avelange em português, porque ele é brasileiro, né? Então ele vai ler o que está escrito aqui. Eu não sabia como conseguir o endereço, aí eu fui à biblioteca da cidade, peguei. Olha, gente, o empenho que era para a gente ter alguma coisa.
peguei uma revista Placar, escrevi para a revista, pedi o endereço da FIFA, eles mandaram uma cartinha, dessa cartinha eu escrevi para o João Avelange. E eu escrevi uma carta muito mal educada para o João Avelange, acho que é por isso que eu sou mal educada até hoje. Eu escrevi uma carta para ele dizendo que foi muito injusto o que eles fizeram com o Maradona durante a Copa do Mundo, porque eu realmente acreditava que não era doping. Eu realmente acreditei que foi forjado, e não foi. Hoje eu tenho plena consciência disso. Houve sim, ele era o cara escolhido, era porque ele tinha histórico, né? E eu escrevi para o João Avelange e ele me respondeu. E ele me respondeu e ele disse assim que eu deveria ter tido um pouco mais de cautela ao falar com alguém que eu não conhecia, respeitar os idiomas oficiais da FIFA, mas se fosse para eu ser sincera, que era para eu respeitar os idiomas oficiais da FIFA, que ele fez o que pôde, inclusive mandando o Maradona para o Barcelona na época que ele se envolveu com a máfia italiana. E aí eu li essa carta, fiquei mais irritada, escrevi outra, né? Dizendo para ele que eu simplesmente estava sendo sincera e eu preferia dizer para ele o que eu pensava dele do que dizer para os outros. E aí ele me respondeu com o livro Ouro da Copa do Mundo e tal. Chegou um pacote maior, eu imaginei, agora, né, a bronca não é tão grande. Uma camiseta do Boca Juniors, que ele me deu de presente, tudo mais, chaveiro. E uma caixinha dizendo assim que se fosse para eu ser sincera, era para eu escrever sempre. E a gente se correspondeu até o último ano em que ele faleceu. E a gente se correspondeu por cartas, ele pagou minha primeira faculdade, sempre teve presente ali através dessas correspondências para saber como eu estava, o que estava acontecendo. E eu entendi que mesmo sem essa tal globalização, não tinha fronteiras. Não tinha barreiras e que a gente pode sim tomar decisões e fazer coisas na vida. Porém, eu sempre vim de uma família muito humilde e eu não aproveitei a oportunidade de ir lá para a Suíça, fazer a faculdade lá na Universidade da FIFA. Não aproveitei. Era um período que meu pai estava acidentado, eu era a única pessoa que trabalhava. Gente, pra vocês terem uma noção, nessa época, eu me recordo do meu irmão sair à noite procurando plantação de mandioca para roubar um pé de mandioca para a gente ter o que pôr em casa. Né, ter a água cortada e fazer um gato no relógio de água para a gente usar em casa. E a gente era muito escasso e sem informação. Eu não tive coragem de sair daqui da casa dos meus pais e ir para ir embora para a Suíça. E hoje eu sei que se eu tivesse ido não teria faltado nada. Por muito tempo eu me culpei por isso. Porém, chega, basta da culpa, vamos deixar o vitimismo de lado e continuar evoluindo na vida. E aí, vim embora de Querência para Paranavaí, trabalhei bastante. De Paranavaí fui para Curitiba e entrei no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário é um mercado muito promissor. E o meu sonho era ter um trabalho que eu fizesse 5 mil por mês, depois 10 mil por mês, e ia pensando assim. Mas eu não enxergava dentro da classe CLT como fazer isso. Como que uma pessoa que trabalha numa loja, ou trabalha no supermercado, ou tem um emprego ser elitista, vai fazer um salário de 10, 15, 20 mil quando você trabalhar na base. Isso é trabalho de direção, de gestão, né? Salário de gestão. E não tinha essa possibilidade para fazer isso. E eu, muito inconformada e sempre querendo empreender, sempre mesmo, sempre estudando, sempre lendo, sempre buscando coisas novas, eu estava nos ambientes errados. Mesmo buscando coisas novas, eu sempre estava nos ambientes errados. Com as pessoas erradas, ouvindo conselhos errados, buscando aconselhamento de pessoas erradas, que acreditavam o tempo todo que a gente não tem sucesso, que tudo está difícil, que não vai vender. Quando eu fui para o mercado imobiliário, eu fui convidada também por uma decisão extremamente disruptiva, assim, uma cartada, digamos, um checkmate. Eu trabalhava em Curitiba, eu fui trabalhar numa loja da Delano e eu não levo jeito com nenhum tipo de design, gente. Pelo amor de Deus, isso não é comigo. E engraçado, eu mandei inclusive o currículo, mandei o e-mail sem o currículo. Só contei minha história, o cara olhou e falou assim, eu vou pedir o currículo dessa doida, porque
como é que a pessoa escreve as qualidades dela que são tão boas e não me manda esse currículo? E aí eu mandei. Se fosse hoje, teria sido um videozinho, né? E aí eu não teria mandado o currículo também. Aí eu mandei esse currículo e eles me convidaram para entrevista. Fui, comecei a trabalhar na Delano, aprender a fazer os projetos e tudo mais. Mas, enfim, gente, não era para mim. Eu estava lá em Curitiba, foi nesse período que eu engravidei da Valentina. Já morava com o pai dela e eu engravidei e me saí da Delano, né? Pedi demissão da Delano logo depois que a Valentina nasceu e fui para outra loja de móveis planejados. Nessa loja de móveis planejados, o gerente chegou para mim e falou assim: Edna, olha só, ali em frente ao terminal do Pinheirinho, quem conhece Curitiba sabe, na Zona Sul, é um dos maiores terminais que tem lá. Tem uma construtora que eles vão construir uma casa de vidro, é uma casinha de 30 e poucos metros quadrados e eles querem mostrar que pode sim morar uma família lá. Uma casa com 2 quartos. E a gente queria muito fazer o decorado dessas casas, porque eles vão construir 300 e poucas casas. Já imaginou se a gente vende pelo menos cozinha para umas 100 casas, né? Eu falei, nossa, comecei a fazer conta, que bacana. A única coisa que eu sabia fazer era planejar de cozinha mesmo e botar um painel de cabeceira na parede e jogar uns armários no canto, gente. Era só isso, mais nada. E aí, a sorte é que os montadores são bons, tá? E daí eu fui falar com esse cara. Ele falou assim: eu vou te dar o cartãozinho dele, porque você tem um perfil muito parecido com o que ele gosta. Eu já falei com ele antes e tal. E me deu o cartãozinho do Zé Paulo. Quando eu peguei o cartãozinho do Zé Paulo, no cartão tinha uma xícarazinha, saindo uma fumacinha, dizendo vale um cafezinho. E eu liguei para eles: olha, eu gostaria muito de agendar uma reunião contigo, quero oferecer os nossos serviços aqui, né, da NIL e tal. E aí ele falou assim para mim: obrigada, mas é que eu já fechei com outra pessoa, então, infelizmente, fica para uma próxima oportunidade e tal. Aí eu, ok, tudo bem, mas o seu cartãozinho, ele está dizendo que vale um cafezinho. Você vai me pagar esse café? E silenciei, né? Você faz a pergunta e fica quieto, você tem que esperar a pessoa responder. E ele começou a rir, ele não parava de rir. Ele falou assim: nunca na vida ninguém me pediu esse café. Eu falei: pois então, eu agora estou pedindo esse café. Você vai me pagar esse café? Aí ele falou assim: tá bom. Você foi a primeira pessoa, eu vou pedir para a secretária agendar com você e venha para a gente tomar esse café. E no dia desmarcou. Eu falei: vai me dar o bolo. Aí eu ainda falei para a secretária assim: você anota um recado para ele, por favor? Sim, claro. Diga para ele que eu não aceito bolo. Eu quero apenas um café. E aí ele entendeu, né? Então, tipo assim. E fui. E daí deu certo. Fui quando eu cheguei e disse: não estou aqui para falar de planejado, não. Eu quero conhecer a tua empresa. E aí ele me falou da empresa. Daí eu falei do meu trabalho. E foi aí a minha entrevista de emprego. Que depois de algum tempo ele ficou me pedindo para trabalhar com ele. E eu já tinha decidido sair da NIL, porque não deu certo mesmo, né? E montar a minha empresa, uma empresa de cardápios e toalhas de restaurante, que a gente vende as propagandas e entrega esse material gratuito nos restaurantes. Meu irmão trabalhava na Coca-Cola, tinha muito acesso. Falei: vai ser legal, vou conseguir fazer. Era essa a decisão. E no dia que eu fui me demitir, o Zé Paulo me ligou e falou: olha, eu cancelei com a empresa que me atendia, vou fazer com você. Eu falei: não acredito que eu vou ter que ficar aqui mais um tempo. Vou. Fiquei mais um tempo, fizemos todos os projetos, entregamos tudo para ele. E quando entreguei, eu falei: olha, eu estou me desligando da empresa, eu fiquei só por esse período para cumprir a minha palavra contigo, e eu estou me desligando da empresa agora e eu vou abrir minha empresa de publicidade. Olha a Ana aí, tudo bem, lindona? E foi o que eu fiz, abri a minha empresa. E aí passou um tempo, Fran, e a empresa não ia assim, tipo, porque eu era tudo. Eu visitava os restaurantes, fazia os bonecos. Hoje trabalha com Brígida, você quer boneco, né? É uma revistinha assim, de A4 mesmo, para a gente ter as páginas e o que vai em cada página. Fazia a RAF, que é o rascunho da arte final desses anúncios, e depois eu procurava a gráfica, aí o moço fazia, mandava para mim os anúncios, montava tudo, lá eu ia entregar, ia receber, fazia tudo. Aí veio época de Copa do Mundo no Brasil, e aí a gente começou a fazer os cardápios com tradução, eu buscava parceria para tradução, tipo assim, fazia o que tinha que fazer, né? O que tinha que fazer. E nesse período eu convenci meu ex-marido a se desligar da empresa dele para a gente trabalhar junto. E ele se desligou da empresa dele. No dia da homologação, que ele assinou a homologação,
o José Paulo me ligou e falou assim, eu não aceito que você fale comigo por aqui, porque ele já tinha me convidado umas 4 vezes para ir para a construtora e eu não te aceito. Eu não aceito que você fale comigo aqui no direct nem na mensagem, eu quero que você venha no escritório. Eu já te paguei um café, agora é sua vez de me pagar o seu café. E aí eu tive que ir, não deu para falar não, né? E eu fui. Meu sonho nessa época era fazer um curso de coaching. E custava uns 8.000 reais. Eu não tinha como fazer. Era impossível. Impossível mesmo, trabalhando tanto, era impossível. O filho e tudo mais. E o meu marido, uma mentalidade muito escassa, o meu ex tinha. E eu fui, e aí ele me convenceu de trabalhar com ele simplesmente porque ele disse assim, olha, aqui a gente tem um processo de coach com as nossas equipes, que a gente capacita. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso, eu não vou pagar, é a minha chance. Nossa, aquilo me encheu o coração de tanta energia, assim, eu cheguei em casa e falei pro Júnior, olha, aconteceu assim, essa proposta, eu vou poder fazer esse curso, o que que você acha? Ele falou assim, eu acho que você tem que ir, tem que se dar essa chance, e eu vou tocando a empresa aqui. O que eu precisar de ajuda, eu vou pedindo. E fui, eu entrei trabalhar lá depois da Copa do Mundo, em agosto de 2014, dia 24 de agosto de 2014, eu era CLT no mercado imobiliário. Já tinham 4 corretores que trabalhavam lá, né? 4 seletistas, vendedores internos. Entrou eu e mais um amigo. No dia 30 de dezembro, eu era terceiro lugar de vendas. De agosto a dezembro, eu conquistei o terceiro lugar de vendas. Aquilo para mim foi uma coisa fantástica. E eu sempre vendi com muita decisão mesmo, assim. Não conseguia ficar parada dentro da empresa, eu saía, eu ia nos hospitais. Eu fazia a semana da CIPAT do Hospital Nossa Senhora das Graças. Eu fiquei meses enchendo o saco para eles deixarem levar maquete, um monte de folder, e ficar lá no espaço de colaboradores, que eu só atendia, fazia simulação, mostrava no final de semana, eles iam lá e assinavam. E era assim que eu vendia. E sempre fui tendo muito resultado, até que eu assumi a plataforma imobiliária. Mas nesse processo, Fran, a escassez sempre pegou minha cabeça. Sempre pegou na minha cabeça. Porque sempre vieram aquelas crenças que eu não merecia, as frases que eu ouvia minha mãe falando que você nasceu pobre, deixa de ser besta, você vai morrer pobre, porque só tem dinheiro quem já nasce com dinheiro, porque o rio só corre para o mar. E esse tipo de frases que vai fazendo a gente achar que não é merecido, né? Que eu não era merecida de ter um cargo legal, de ganhar um emprego bacana. Para mim, naquilo ali, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu ganhava um salário de R$ 1.900, sem comissão, vale transporte, plano de saúde e refeição. E para mim aquilo estava excelente. Eu falava, nossa, quanta coisa que eu podia fazer com aquilo. E quando a gente começou a ganhar comissão, que foi bem um tempo depois, era uma comissão bem pequenininha, e eu conseguia fazer, era tipo 0,20, 0,15, e eu conseguia fazer assim, tipo 3, 4 mil, 5 mil de vendas de salário. Eu falava, nossa, como isso é bom, como isso é fantástico. Então, assim, eu era escassa, mas eu também era muito grata. Eu sempre fui muito agradecida. E quando a gente coloca a gratidão pelo pouco que a gente tem, Deus vai abrindo as portas, Ele dá as possibilidades da gente enxergar como é que a gente funciona, como a gente pode melhorar. E Ele coloca pessoas na vida da gente que vai conduzindo o nosso processo. E eu observando hoje, inclusive agora eu vou até dar uma estilingadinha aqui. Tô com a borracha. Que essa daqui é para eu me lembrar. O lado de cá é coisa boa e o lado de cá eu bato quando é coisa ruim, tá? Porque daí dói mais. Para eu me lembrar, assim, que voltando à minha trajetória, eu sempre tive excelentes mentores comigo. Sempre tive pessoas que me ajudaram. Então, hoje, o que eu posso fazer para conduzir outras pessoas, eu faço com o coração mais aberto do mundo. Porque eu sei que é importante ter alguém, às vezes, para nos dar uma direção. E às vezes é uma palavra, às vezes é um apoio, às vezes é dizer assim, ó, tô aqui para você e eu não vou largar a tua mão. Às vezes é só isso que faz com que as coisas mudem na vida da gente. E aí eu me recordo, Fran, que era pouco, mas eu era muito agradecida. E eu fazia muito exercício de gratidão, né? E tinha uns corretores que trabalhavam comigo, a galera eles tiravam muito sarro, porque eu estava sempre agradecendo alguma coisa, eu estava sempre lendo alguma coisa relacionada a isso. Eles faziam piadas, mas tipo, não estava nem aí, nem ligava, né? E tudo para mim era motivo de conexão com Deus. Tudo para mim. Um dia eu fui no plantão atender um cliente, e quando eu voltei chorando, desesperada. Eu disse, Paulo, o que aconteceu? Eu tinha atropelado um cachorrinho. E eu chorei tanto, meu Deus do céu. Eu chorava tanto. E ele, mas por que você está chorando? Amassou o carro? Eu falei, não, o cachorrinho morreu. E ele,
Edna, Deus estava precisando de um cachorro no jardim dele. Aí aquilo me dava mais raiva ainda, sabe? Porque eles estavam tirando sarro assim comigo, mas para mim não existia diferença da importância da minha vida, a importância da vida de uma joaninha, a importância da vida de um cachorro, porque todos nós temos a essência divina. E esse movimento de gratidão e de amor em uma outra esfera de amor, sem ser esse amor de paixão que as pessoas vivem, que a maioria, né, vive aqui. Isso foi me levando a um grau de consciência diferente. E eu tenho uma filha, Valentina, que eu chamo carinhosamente de Vavá. A Valentina, na época, ia fazer 5 anos. E a Valentina resolveu que ela queria meditar. E ela ficou me enchendo o saco que ela queria ir para alguma meditação. Eu tive que arranjar um espaço de meditação para a gente ir. E nesse espaço de meditação, eu comecei a me conectar com muita gente com gratidão, com muita gente com amor, com muita gente que pensava coisas parecidas do que eu, e comecei a estudar outros movimentos, né? Dentro da física quântica, dentro de outras culturas, né? Outras leituras, e aí Deus foi colocando pessoas, e colocando pessoas, e colocando mais pessoas na minha vida. E eu continuava escassa. Mas o que acontecia? Eu fazia um pedido específico, aquilo eu realizava na sequência, era incrível. Incrível como funcionava. Eu dizia assim, eu vou vender... o primeiro que eu fiz, eu vou vender um terreno que ninguém podia vender, abriu para a gente vender, de uma parceria, e tinha um prêmio de 10 mil reais. Eu falei, vou vender esse terreno. Eu vendi o terreno no outro dia. Porque eu comecei a entender que era o meu estado de gratidão, com o meu estado de amor, com o meu estado de não julgamento, com a aceitação de quem eu era, que conduzia um fluxo de flow e fazia que o meu pedido entrasse dentro dessa canalização de flow e ele se realizasse na sequência. Eu falei, mas isso está muito louco. Assim, gente, nossa, não dá para acreditar que é tão fácil desse jeito. Mas por que eu ainda estava escassa? A gente vendia só imóveis do Minha Casa Minha Vida na faixa de até 145 mil. E quando subiu a régua para imóveis fora do Minha Casa Minha Vida, que eram imóveis a partir de 250 mil, eu não tinha mais coragem de atender o cliente. Olha o Bruno, que saudade, Bruno. Eu trabalhei com o Bruno, meu Deus, que menino especial. E aí eu não tinha coragem de falar para o cliente o preço. E eu me escondia no banheiro, eu não queria atender. Gente, eu era essa corretora que me escondia no banheiro quando entrava cliente no plantão e era minha vez. E eu tinha que vender apartamento de 250 mil, eu não conseguia. E foi aí que eu chamei o meu gerente lá do cafezinho e falei, Zé, eu estou perdendo venda por isso, eu preciso de ajuda. Daí ele falou assim, eu fico muito feliz que você tenha essa consciência, mas você quer que eu te demita agora ou você quer uma semana para você aprender? Você sabe atender, você tem um bom comportamento com o cliente, você entende a necessidade de um cliente. Se o seu problema é financeiro, né, não sabe lidar com os números, vai lá na Simone, pede para ela uma aula de price, de financiamento, tira as dúvidas que você tem e acabou. Se o teu problema é logística, que eu realmente sei que você é perdida, você vai lá na engenharia, toma uma aula com eles, vai para a maquete, estuda a maquete, entende a implantação do empreendimento e vai fazer venda. Porque eu não vou atender para você. Atender você sabe. E eu também não tenho a pretensão de te mandar embora. Mas se você não, né, der espaço, não vai ter o que fazer. E simplesmente ficou quieto e me deu as costas. Eu falei, mas filho da... Agora você vai ver uma mulher empoderada de venda. E eu fiz tudo isso. Passei pelo financeiro, passei pela engenharia, estudei implantação e de repente veio uma campanha e eu vendi 10 apartamentos numa semana. Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Quero vender mais, quero vender mais. Era muito legal, assim. A satisfação que eu sinto de uma venda é muito maior no processo do que no recebimento da comissão. Olha aí uma crença de não merecimento, entendeu? A crença de não merecimento. O pagamento da comissão tem que ser tão importante quanto. Isso eu vou até fazer aqui, ó. Pronto. Para lembrar que eu preciso merecer isso, eu quero merecer isso, desejo merecer isso. E foi aí que as coisas começaram a mudar, eu comecei a vender e fiquei, assim, um período, né, que ele pediu para eu assumir a plataforma imobiliária, e eu assumi, fui para a plataforma imobiliária, e eu comecei a atender Florianópolis, Ponta Grossa e Curitiba. Era muito difícil, por causa da vaga, muito tempo longe, me demiti e fui trabalhar com um amigo, que era um amigo que eu já ajudava há algum tempo, fora, né, também de uma construtora de econômicos, e o relacionamento não foi legal, o trabalho não foi legal, tudo que eu havia construído na Piemonte eu perdi e eu fui para o zero, para o negativo de tudo, com uma filha
com carro com busca e apreensão, com aluguéis atrasados, fica com um ano de aluguel atrasado. Sabe, assim, uma situação bem difícil mesmo. E tudo que eu havia feito nessa empresa para receber, quando eu resolvi sair, eles não me pagaram, eles demoraram muito tempo para pagar, porque era também uma questão emocional e energética que precisava ser resolvida. E depois foi resolvida e pronto, na hora certa, e tá tudo bem. E foi o emprego, foi aí que eu decidi que eu não podia ser a Edna que eu era, que eu descobri quem que era a Edna que colocava a culpa do fracasso dela no outro, a Edna que se vitimizava, a Edna que fazia e criava uma expectativa gigante, e se não desse certo, justificava, sabe? Que não foi da vontade de Deus, porque Deus quis assim, porque foi passado para trás, porque essa era a Edna, extremamente vitimista. E quando eu entendi que o resultado era meu, e do mesmo jeito que eu atraía essas situações negativas através do meu vitimismo, eu poderia atrair situações positivas, como eu já havia conseguido fazer no passado, eu comecei a buscar o que eu precisava melhorar e o que eu precisava ressignificar na minha vida. E foi aí que eu entendi que eu tinha uma relação com Deus muito abalada, muito errada, porque eu acreditava num Deus de pecado. E eu já nasci salva. Jesus morreu na cruz para me salvar. Então, eu já nasci salva, sou salva, e se você acredita nisso, você também é. E Deus é tão magnânimo que Ele nos dá o livre-arbítrio. E Ele nos aceita com as nossas imperfeições e com os nossos defeitos. Porém, Ele não se mete na sua decisão, porque Ele respeita o seu livre-arbítrio. Imagina o tamanho do amor. A gente não consegue respeitar o parceiro, às vezes o colega, o amigo, o filho que toma uma decisão, a gente vai lá e se mete pelo meio. Imagina o tamanho do amor de Deus, de olhar e ver a gente sofrendo e falar assim, eu não posso me meter porque ela quis assim. E eu respeito o livre-arbítrio dela. E a hora que ela quiser, ela vai falar, pai, me ajuda, e eu vou correndo e pego ela no meu colo. Eu demorei muito para entender isso. E quando eu entendi que esse Deus é um Deus de milagre, é um Deus de amor, é um Deus que acolhe, e é o Deus que me liberta, eu pude ter um relacionamento muito aberto com ele. E aí ele foi me mostrando os outros pontos. Minha relação familiar, que era muito abalada, com meu pai e com a minha mãe, que aí eu passei a entender que honrar pai e mãe não é querer mudar a cabeça deles, não é querer mudar a percepção deles, que honrar pai e mãe é aceitá-los como são, e por mais que nós tenhamos dores e que nós tenhamos tido experiências e vivido momentos difíceis com eles, que tenham magoado profundamente, tudo isso é anulado diante do fato de que o meu pai e a minha mãe, e eu aprendi isso no seu casamento, foi fantástico, se colocaram à disposição do amor para me dar a vida. E aí o que eu fiz? Puxa vida, por mais que doa, o amor que eles têm por mim é gigante, e o fato de eu ter vida é suficiente. E aí eu comecei a olhar os meus antepassados, né? Os meus antepassados, e percebi que se eu voltasse ali, ó, 50 gerações para trás, e um tivesse desistido, e um não tivesse aceitado a função e o papel de se casar, de ter um relacionamento, e relacionamentos, e eu acredito que muito abusivos, eu não estaria aqui hoje. Então, quando eu perdoei isso, eu comecei a libertar os antepassados, comecei a orar muito por eles. Então, daí veio a conscientização do meu corpo, que é a morada do espírito, que é meu principal veículo. O que eu estava dando para o meu corpo? Qual era a atenção? Como é que eu estava cuidando e tal? Aí passei a cuidar melhor dele, dormir melhor, escolher o que comer, fazer alguma atividade, eliminar o risco do cortisol, poder trazer algumas dopaminas e tudo mais para que eu tivesse uma sensação gostosa quando fosse atender um cliente. Para que eu pudesse ter estratégia, para que eu não entrasse num estado de letargia, né, de tristeza. E aí veio a questão da ambiência. Quem é que me influencia? Foi aí que eu entendi que eu tinha pensamentos bacanas, que eu tentava ficar legal, mas a minha ambiência era contaminada por pessoas que ainda não estavam despertas. E que aí que vem o maior erro de todos nós que tentamos nos despertar da consciência. É tentar ajudar e mudar essas pessoas. Ai, gente do céu. Não funciona, não funciona. Viva o teu processo. E eu demorei para entender isso. Então, eu queria mudar e não dava certo, eu ficava brava, chateava, piorava, agarrava ranço, piorava. Então, assim, não adianta, a gente não vai mudar. As pessoas, elas vão mudar com
a nossa experiência, observando a nossa experiência e, de repente, se pedir ajuda, você está ali. E aí eu comecei a controlar mais essa questão da ambiência que eu estava inserida. Eu fazia mais parte do problema do que da solução. Então, peraí, eu não quero ser o problema, eu quero ser a solução. Eu quero contribuir, eu não posso apagar o fogo com a gasolina, né? Em ambientes com muita gente, não, pare, não dá para fazer fofoca. Faz fofoca quem escuta, faz fofoca quem para. Vamos parar de ser fofoqueiro, vamos tocar a vida para frente. Deixa o julgamento do outro, vamos para outro nível. E é difícil demais fazer isso, porque é um vício. E a gente tem que controlar o vício. E aí eu usava essa borrachinha aqui, ó, para controlar o vício. Ai, tô fazendo errado. Toma. Ai, nossa, não é para fazer desse jeito. Eu usava essa borrachinha. E depois disso, que eu percebi a questão de toda essa ambiência, corpo, mente, família e Deus, eu entendi que isso precisa andar alinhado. E não é muita mudança. Um pouquinho de mudança que você faz em cada degrau, você já colhe muitos frutos. Então, quem está no negativo, colher 5% de mudança, você mudou 5 graus na tua vida, você vai colher 5% de mudança no teu resultado. E quem está negativo, 5% positivo, é fantástico. É maravilhoso. E aí as coisas começaram a acontecer um pouco mais e tal. Foi muito interessante essa virada. E eu ainda tinha questões de vitimismo a ser resolvidas e falta de perdão a ser concluída. E eu tinha que entender que no processo a gente precisa ser assertivo na decisão. E é onde a gente tem mais medo. Se eu quero ter uma vida muito bacana, muito legal, alcançar resultados, mas eu não sei decidir para onde eu quero ir, como eu quero ir, com quem eu quero ir, o que eu quero fazer, eu fico indo de um lado para o outro e não me encontro. E veio a pandemia, Curitiba parou total. Eu tinha uma equipe de corretores muito inexperientes, que eram iniciantes, e durante a pandemia, olha, a minha sobrevivência foi a cesta básica da Escola da Valentina e um treinamento ou outro que uma imobiliária me convidava lá, que eu recebia 200, 300, 600 reais, e aí passava a semana e para o básico necessário, a conta de luz, o gás e a água estava no condomínio que já estava atrasado de novo, alguma coisa de mercado ali, e eu sou muitíssimo abençoada. Daí, nesse período, minha filha disse assim, olha, mãe, eu quero tanto uma fantasia, eu falei, não tem dinheiro. Fran, por Deus, 2 minutos em silêncio. Ela ficou, olhou para minha cara e falou assim, vamos fazer um acordo? Ó, com quem eu aprendi a fazer acordo. Aí eu disse, o que é, Valentina? Quando você não tiver dinheiro, não me fala que você não tem dinheiro. Me fala assim, filhinha, toda carinhosa, filhinha, eu escolho outro dia. E quando você disser que você escolhe outro dia, eu vou entender que você não tem dinheiro. Mas não fale, mãe, porque senão você vai ficar muito mais sem dinheiro. Nossa, que tapa na minha cara, assim. Eu abracei essa menina, agradeci tanto, falei, nossa, você é um presente de Deus na minha vida. E foi assim, às vezes ela falava assim, mãe, você não acha que tem que ir no mercado? E eu falava para ela assim, filha, eu escolho outro dia. E aí ela já sabia. E ela sentava na mesa feliz e podia ter só arroz, e ela agradecia por aquele arroz como se fosse um banquete. Ele era muito, muito, muito lindo, muito lindo. A Valentina sempre foi essa pessoa fantástica na minha vida. Ela é acho que a minha principal mentora para falar a realidade para vocês, sabe? E aí as coisas foram melhorando, melhorando e apareceu uma venda para eu fazer. E a venda era muito fácil. Era uma casa que estava alagada e eu tinha que vender essa casa alagada de 1 milhão e pouco e vendemos essa casa alagada num processo em que eu também precisei cuidar da energia da casa, cuidar da energia do divórcio, do litígio do casal e resolver tudo com muita espiritualidade, sabe? Com muita emoção, é por sentimento. Porque na nossa vida nada é sólido, nem essa caneca é sólida, porque ela é composta de átomos, né? E moléculas e átomos são energia, elas estão consolidadas, mas elas não são sólidas. Em algum momento, isso daqui pode voltar a circular como energia fluida, né? Que já circulou até que essa matéria ganhasse forma. E aí eu disse, bom, já que eu entendo isso, eu tenho que conversar com essa casa. Conversei com a casa, pedi para a casa liberar o casal, para escolher o próximo morador. Entrou o morador, deu certo. Falei, nossa, olha que bacana. Daí você corre, paga umas contas aqui e ali
e tem que ir atrás de novo. Mas eu era gerente, eu não era corretora, então eu tinha que dar atenção para a equipe, não sobrava muito tempo para vender, e assim ia. E uma amiga me ligou e falou assim, Edna, olha, a mãe faleceu, você sabe disso, a gente vendeu o apartamento, terminou o inventário. O que eu recebi não é muita coisa, e eu quero comprar um apartamento pequenininho para mim, para minha filha, para as filhas e tal. Falei, vamos ver uma casa num condomínio, assim, o que você acha? Ah, pode ser também. E aí encontrei a casa, fiz parceria com a Kelly, uma corretora que eu amo, que também é toda da vibe, assim, que pensa como eu, e ia na meditação, a gente se conhecia da meditação. E a gente só descobriu depois do primeiro contato que era parceria, né? Que era minha e dela. Foi fantástico. E a venda foi muito bacana, só que na hora de fazer a vistoria do banco para o financiamento, o engenheiro reprovou. E nesse dia, Fran, estava muito frio, muita chuva. E eu parei na frente da casa, estou esperando o engenheiro, e eu olhei o ponteiro da gasolina. Eu estava entrando na reserva, e aí eu pensei assim, com esse frio, eu precisava pelo menos comprar um leite, ou fazer uma sopa em casa para Valentina, alguma coisa. E aí eu peguei minha bolsa e eu tinha R$ 27. Eu não tinha mais um centavo. Era R$ 27. E chega uma fase da vida da gente que não dá para você ficar pedindo para um e para outro. Ah, pode ligar para o pai, para a mãe, eles me ajudavam, mandavam um dinheirinho, às vezes sim. Mas e daí? Você vai continuar assim? Você vai continuar nesse comodismo. E nessa hora eu baixei o quebra-sol do carro assim, olhei para minha cara e falei assim, não aceito mais isso. Chega, Edna. Chega. Dá um ponto final nessa vida. Dá um ponto final nessa escassez. Decide ser diferente. Porque você tem conhecimento. Você sabe fazer negócio. Você sabe vender. Por que que você não está prosperando? Eu falei assim, senhor, o que que falta enxergar que eu ainda não enxerguei? O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso alinhar? Porque a partir de agora eu decido que nunca trabalhar, eu sei negociar, eu conheço o produto, eu conheço o processo, eu tenho desenvoltura, as pessoas me enxergam como um exemplo e a partir de hoje eu não aceito mais ser vítima de mim mesma. A hora que eu disse isso, nossa, gente, olhando naquele espelho, eu enxerguei o tamanho do vitimismo que eu tinha. Ai, gente, eu enchi essa cara de tapa, vocês não têm noção de quanto tapa que eu dei na minha cara. Eu fui movida de uma indignação tão forte que eu falei, basta, não dá mais, não quero essa vida. Soquei a minha cara de tapa e falei assim, a partir de hoje tá zerado esse negócio. E peguei o celular para chamar uma amiga, aí me lembrei da Sheila da Embred, chamei a Sheila, falei assim, você já contratou para Curitiba, para Maringá e tal? Ela falou assim, ainda não. Eu falei, quero entrar lá. Falou, me manda um currículo. Tô na rua, tô trabalhando, mais tarde eu mando. À noite eu mandei o currículo mais feio do mundo, que vocês podem imaginar no Word. Vocês já perceberam que eu nunca fui boa com currículo, né? Manhã. E nesses dias foi tão interessante que na sexta-feira antes, na quinta mais ou menos, a Valentina precisava fazer uma paisagem com primavera, outono e inverno para a escola. E a gente fez a Catedral de Maringá. A gente fez a Catedral de Maringá e ela colocou isso num mural de visualização. Isso no sábado. Na segunda-feira eu fiz o contato. Na quarta-feira eu falei assim para o senhor, olha, eu vou entrar ali naquela reunião online e falei para a Vavá, fica quietinha que eu vou para essa entrevista. Aí, mãe, relaxa que esse emprego é teu. E aí eu fui entrar e falei assim, senhor, eu não entendo parábolas. Quem entendia é seu filho. Será que o senhor pode falar comigo sim e não? Vira direita, vira esquerda? Umas uma palavra que abriu a Bíblia. Eu não entendo isso. Tem que ser assim. Tá? Ela falou assim, mas você é um talento, eu gostaria de saber se você aceita ser a nossa única corretora. Eu falei, sério? Você não vai pensar? Ela falou, não, quem tem que pensar é você que tem que se mudar para Maringá em 15 dias no máximo. E aí eu falei, claro que eu aceito.
Tava Sheila e o Alessandro, que foi meu gerente aqui em Maringá, e é uma das pessoas que mais me ajudam hoje aqui. Meu Deus, a gente teve um monte de briga também, mas a gente se gosta pra caramba, se respeita e trabalha junto e dá muito certo, porque existe isso, a gente precisa, né, ir se entendendo com a energia das pessoas. E aí o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para ir para Balneário. Eu não tinha dinheiro para ir para Balneário. Eu falei, senhor, mas já resolveu isso? Resolve o resto. Agora, o resto tá fácil. E nem me preocupei com o dinheiro. Foram minutos, assim, depois uma corretora minha me ligou e falou, ó, lembra aquela venda que a gente fez de parceria com a JBA e tudo mais? Lembro. Então, eles vão pagar a comissão hoje e pediram para emitir a nota. Aí eu liguei para a imobiliária, eles emitiram a nota, a minha comissão foi gigantesca, R$ 640, mais lindo da minha vida, que eu recebi. E aí eu pensei assim, bom, ou eu me hospedo, ou vou procurar, sei lá, um albergue para ficar, ou o que eu faço, enfim. Mas eu vou me virar, vai dar certo e o senhor resolve o resto também. Aí falei para a Nathalie agendar a reunião de sábado com a galera que eu ia precisar desligar todo mundo, expliquei para ela o que estava acontecendo. E no sábado, quando eu fui desligar a galera para outra gerência, né, da minha gerência, a Nathalie abriu a bolsa, me deu a chave e falou assim, ó, essa aqui é a chave do apartamento do meu pai, você pode ir para o balneário e fica o tempo que você precisar lá. Aquilo, Fran, eu entendi que quando a gente permite que Deus age na vida da gente, Ele vai agir. Não é sorte, é decisão. Eu decido viver embaixo do favor de Deus. Eu decido viver nos princípios de Deus. E o mais importante que isso, além de ser grato, eu preciso contribuir com as outras pessoas. E quando eu não tinha dinheiro para contribuir com a vida das outras pessoas, a Vale fala, mãe, se você tiver dinheiro na carteira, cada esquina que você para, você está dando dinheiro, né? Porque eu falo para a filha, dinheiro tem que circular. Isso não vai fazer falta, dinheiro tem que circular. E ela acredita nisso também, graças a Deus. Mas, assim, é a gente, é aqui dentro. É a gente que não se sente filho de Deus o suficiente. É a gente que não se enxerga como imagem e semelhança dele, capaz de resolver as nossas vidas com o mesmo amor que ele dá pra gente. E é isso que impede o nosso crescimento. E quando eu vim para Maringá, eu tive muitas provas, muitas provas. Eu fui ficar na casa da minha tia, ela me recebeu. Aí minha filha teve que ir para Curitiba ficar com o pai, né? Que eu estava trabalhando de domingo a domingo. Foi bem puxado. A gente demorou para sair a primeira venda, mas a primeira venda saiu. E com muita complicação, com muita dificuldade. Mas no prazo de 8 meses que eu estava aqui, eu vendi R$ 40 milhões. Um pouquinho mais que isso, um pouquinho mais que 40 milhões. Hoje eu já subi essa régua, entendeu? Graças a Deus. Eu vendi isso. E fazer essa venda foi me libertando de muita coisa, fazer essas vendas. Foi me libertando da quantidade de dívidas que eu tinha. Foi me proporcionando poder honrar o meu pai e a minha mãe e ajudar a cuidar deles nesses últimos anos, né? Os 2 últimos anos, vai fazer 2 anos que eu tô aqui. Meu pai morreu em dezembro, então foi 1 ano e meio cuidando deles financeiramente, do que eles precisavam. De quando meu pai adoeceu, me permitiu parar de trabalhar em agosto. Eu voltei a trabalhar agora em março. Me permitiu parar de trabalhar em agosto e cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe e poder dar para eles um conforto mínimo e estar presente emocionalmente, né? Mesmo sendo uma família que tem problemas. Então, a principal decisão da minha vida foi a decisão de vencer eu mesma, todos os dias. De olhar para o espelho e dizer, eu sou mais forte do que isso parece. Tá difícil? Vai com dificuldade mesmo. Se eu tô apanhando, não tem problema. Pode bater que eu vou crescer. Eu sou uma massa de pão. Pode bater que eu vou crescer. Não tem problema. E tá doendo, mas eu tenho que encontrar no meio dessa dor um motivo para sorrir, para agradecer, para ser feliz. E é aí que eu procuro olhar para outras pessoas e contribuir com o processo de outras pessoas, com a vida de outras pessoas, que isso faz eu enxergar quanto eu posso crescer ainda mais. Em cada processo que eu contribuo, de cada pessoa, não é a pessoa que ganha. Não é. Eu cresço ainda mais. Eu ganho ainda mais. Porque a experiência que isso me traz e outras chaves que viram, outras coisas que acontecem, faz com que eu realmente olhe para mim como uma pessoa especial. E todas as vezes que a gente toma essa decisão é muito complicada. Por exemplo, a decisão do salto de paraquedas foi o que eu mais senti medo. Foi tomar a decisão, mas de saltar eu não tive. De saltar foi incrível e virou inúmeras chaves
que dia 15 eu já estou com o segundo salto marcado, né? Para um outro negócio bem mais alto, também com uma pessoa passando por uma situação bem complicada, e a gente falou assim, não, esse salto vai marcar. A gente tem que decidir acreditar na gente. Não adianta as pessoas acreditarem em você. Não adianta as pessoas acreditarem em mim. Não adianta se eu não acreditar em mim, se você não acreditar em você. E até uma semana atrás, o meu projeto de crescimento, o meu processo de crescimento, ele ia até X degrau. Hoje ele triplicou. E a minha mente acompanha, porque antes a minha mente não acompanhava. A minha mente acompanha até um passo. Então, quando eu estava na escassez gigante, que eu não acreditava que eu pudesse fazer uma venda para ganhar 5 mil, eu ganhava 600, olha só, né? Que eu não conseguia fazer uma venda para ganhar 30 mil, eu ganhava 10 mil, fazia 10 mil, fazia 12 mil, aí já pagava tudo atrasado e voltava a dever de novo. Era assim que acontecia. E aí, à medida que eu fui acreditando que eu tinha essa capacidade, eu fui vendendo tickets maiores e tickets maiores. As minhas últimas vendas foram vendas de 3 milhões e 800, 3 e 900, 4 milhões, 4 milhões e 100, e nenhuma delas eu fui atrás do cliente para vender. O cliente me chamou e disse, vem aqui para a gente fazer a proposta. Ou o cliente me chamou, ó, tô negociando assim e tal, e eu fui, a última, inclusive, deixei na mão do Alessandro, fui lá para Balneário, e a gente ficou resolvendo no WhatsApp e fechei uma venda através do WhatsApp de 4 milhões e 100. Entendeu? Então, assim, é decisão. Eu decido fazer diferente. Mas para eu chegar em algum lugar, não adianta ficar pensando positivo, agradecendo, perdoando se você não tem atitude. A atitude o passo mais importante. Ah, eu ainda não estou pronta. Ah, falta alguma coisa. Vai sem estar pronto. Vai faltando tudo que está faltando, que no meio do caminho vai agregando. Às vezes a gente acha que precisa fechar os pontos A, B, C, D e E para tomar uma decisão. E aí a gente fica esperando muito tempo, muito tempo. E quando a gente vai, de repente a gente descobre que a gente precisa só do ponto A. E que o ponto B pode ser substituído pelo ponto F. E assim vai entrando outras coisas e substituições que a gente vai ajustando a rota para chegar no nosso principal objetivo, que é entrar totalmente em conexão com Deus, permitir que Ele esteja à nossa frente, porque é assim que Ele age, que é a gente ter respeito por quem está ao nosso lado, escolher com quem a gente quer caminhar, com hombridade, lealdade acima de qualquer situação e ser grato pelo pouco que a gente tem, porque se você não tem 1 milhão e você tem 1 centavo e você não agradece por esse 1 centavo, você desmerece 1 milhão, porque 1 milhão de reais é feito de muitos centavos, de milhões de centavos. E esse respeito por 1 centavo é o que vai validar se você pode ou não ter 1 milhão na tua vida, entendeu? E Deus coloca pessoas como você e o Arlan, colocam pessoas como a Ode, o Gustavo, a Aline e o Luiz, o Balaio e a Fran e a Marisa, a Fran, que é a outra Fran lá de Curitiba, que, nossa, fez muito por mim, uma pessoa maravilhosa. Coloca pessoas como o Darlan, o Leandro, né, na vida da gente, que vai trazendo caminhos, abrindo. E são decisões, do mesmo jeito que eu decidi. Ó, falei na Fran, ela acabou de entrar. Do mesmo jeito que eu decidi, sexta-feira passada, eu nunca imaginei, gente, que eu fosse na minha vida. Eu chegava lá na plataforma internacional e eu via aquela galera fazendo live. A minha primeira live foi com o Thiago Rocha. Ele falou, eu vou chamar alguém aqui da minha mentoria. Você vai fazendo a solicitação que eu vou aceitando. E ele me aceitou. E daí ele falou assim, mulher, o que você está esperando? Você está pronta? Começa a falar, vai mexer com multidões e tudo mais. Mas eu nunca imaginei que eu fosse fazer um trabalho de lá. E sexta-feira, a minha primeira mentoria aberta pelo Simpla, que a gente bateu 167 inscritos, eu fiz de dentro da plataforma internacional, lá de onde o Darlan faz, o Nésio, o Thiago, no mesmo espaço deles, com aquela energia.
fantástica que tem lá. Foi surreal, foi fantástico. Já até fiz um postzinho com a logo do meu Destrava Corretor lá no painel deles, que foi uma montagem fantástica que o Fer fez para mim, para eu ir criando essa realidade na minha cabeça. Então, gente, eu tive dificuldades, mas eu aproveitei o processo. Eu aprendi em todo o processo. E quando eu me senti fraca, eu tive pessoas como a Fran, como a Fabiola, que me orientaram, que seguraram a minha mão, que me chamavam para estar perto quando eu estava me sentindo desacreditada e falavam, Edna, enxerga quem você é, olha o valor que você tem. E é importante a gente ter pessoas que nos levam para o caminho, sabe? Então, acho que, na verdade, eu nunca fiz nada extraordinário. Eu sempre fui audaciosa e sempre fiz o que precisava ser feito. Porque quando a gente está no comodismo, quando a gente se conforma, nem é comodismo, quando a gente está no conformismo, a gente faz com que qualquer coisa acontece. A gente aceita tudo. A gente se conforma em receber uma ajuda de migalhas, uma esmola, sabe? A gente se conforma em ser presa num CLT. Mas quando a gente reconhece o tamanho de quem a gente é e do Deus fantástico que tem, a gente vai. E é isso. Eu acho que eu já falei até demais, né? 1 hora falando aqui sem parar. É isso aí. Que delícia, né, pessoal? Eu não sei vocês, mas eu tô aqui, eu não, nem quis entrar com questões, né? Porque esse flow da Edna é como se fosse um bálsamo, né, para minha alma. Então, talvez pode ter sido para a sua também. Então, às vezes a gente precisa receber isso como um bálsamo mesmo para curar aquilo que talvez você não está conseguindo ver, que você não está conseguindo enxergar. E foi uma simples carta que ela escreveu. Um simples sonho de conectar com alguém, de conversar com alguém. E aí, às vezes, tu fica pensando assim, nossa, mas é tão difícil acessar aquela pessoa, ela está lá do outro lado do mundo. Mas você conseguiu conectar com essa pessoa. E dessa carta surgiram outras cartas. E assim você foi escrevendo o script da sua própria vida, né? Passando por desafios, por medos, né? Por escassez. Mas, ao mesmo tempo, cada processo desse você foi tomando decisões e que te levaram para mais longe. Hoje você tem um script, uma história para contar. Uma história que impulsiona as pessoas a pensar e a refletir que é capaz, que é possível você sair do zero para alcançar milhões. É possível você conectar com outras pessoas se você está fechado dentro da tua casa. Basta você abrir sua boca, basta você fazer um movimento, basta você ter uma atitude, né, para dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é o que eu percebo que muitas pessoas ainda têm essa dificuldade, sabe? De agir mesmo sem saber o que fazer, sabe? Ah, não sei para onde eu vou, não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu quero da minha vida. Mas dê o primeiro passo, né? Como diz lá na Bíblia, dê o primeiro passo e que Deus coloca o chão. Né? Mas às vezes você sim precisa de um direcionamento, de uma orientação, de ouvir uma história de alguém que fez um caminho. E a Edna trilhou um caminho. Ela trilhou um caminho maluco, né? maluco. Maluco, maluco. Imagina o João Avelange. O João Avelange é uma pessoa que eu modelei muito, assim, e ele sempre foi muito atento comigo e atencioso comigo, carinhoso. Meu pai via ele na TV e falava, ó, o teu pai aí, ó, sabe? E ele morreu com 100 anos, né? Ele falava assim, até os 100, tive uma conversa com Deus que ele me segura até 100, depois de 100 eu me viro. E ele morreu com 100 anos, ele fez 100 anos dia 8 de maio e ele morreu em agosto. E aquilo, assim, para mim, foi tão marcante que a última carta dele eu recebi em maio e ele dizia assim, ainda me lembro da nossa primeira carta. E foi uma mentalidade que eu modelei muito. E podem falar o que for, que era corrupto, que era isso, que era aquilo. Meu, o cara pegou a FIFA com meia dúzia de países associados e transformou ela no que ela é. Então, não tem justificativa para quem faz isso. Tem que ter muita coragem. E a maior prisão que a gente tem é a nossa mente, não é outra coisa, é a nossa mente. E eu ainda tenho escassez, eu ainda tenho bloqueios, eu ainda tenho limitâncias no merecimento que eu estou curando. Se eu não tivesse respirado fundo e não estivesse naquele ambiente que eu estava da plataforma sexta-feira, eu não teria aberto a minha mentoria que já estava pronta, com cronograma, e na hora eu chamei o Fer, monta a arte que eu vou soltar agora a mentoria. Ele, é sério? Eu falei, vou soltar agora a mentoria. Ele, eu não estou acreditando. Eu falei, vou. E o Fer pegando no meu pé há dias. E aí eu soltei a mentoria, que é o acordo, né? Lá no link da minha bio, vocês vão achar, que é voltada para vendas e o mercado imobiliário.
que foi outra decisão difícil de tomar. E o pior é que assim, ó, eu aviso para vocês já. Você, Fran, faz um trabalho maravilhoso de orientação emocional, espiritual e contribuição com a vida das pessoas. Cada um que está aqui pode fazer. Mas a partir do momento que vocês começarem a tocar em pessoas importantes para Deus, o inimigo vai mexer em você. O inimigo vai usar pessoas para destruir a tua honra, para ferir o teu coração, para ferir a tua mente. Só eu e o Wesley sabemos o que ele e o que eu tenho passado de sábado até ontem à noite. De tanto que o inimigo tem enfiado o dedo na minha vida e na dele, cutucado, e é na sua cara, eu olhando na sua cara e dizendo assim, você não tem a capacidade de mudar ninguém, você não é Deus, você está brincando de ser Deus quando você quer ajudar as pessoas, você não tem essa capacidade. É nitidamente que é o diabo usando pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, para falar isso para a gente. Não é a palavra que veio, é de onde veio que a gente começa a perceber como ele age. Então, se você quer crescer na vida, você precisa ter duas certezas. A primeira é que você precisa confiar em você. E a segunda é que você precisa ter um Deus muito forte. E acreditar nesse Deus, porque ele não solta a tua mão. É você que solta a mão dele. Então, não solta a mão de Deus, porque você vai ser tentado. E aí, se você soltar e cair nessa brincadeirinha que o inimigo faz com a gente, você não alcança lugar nenhum. A gente não chega a lugar nenhum. A gente volta para aquela estaca zero. Aí tem que recomeçar, aí vem frustração, medo. Por quê? Porque a gente soltou a mão de Deus. Então, acredita em você e segura na mão dele. Vai embora. Que delícia, hein, povo? E vamos lá, segure na mão de Deus e vai, né? E as suas misericórdias se renovam a cada novo amanhecer na nossa vida. E que a gente possa ter a certeza do milagre, que nós somos um milagre, e a gente é um milagre em presente para a nossa própria vida e para a vida das pessoas. E o quanto a gente talvez não esteja consciente disso para desembrulhar esse presente que a gente veio ser. E ser essa essência, esse amor. Porque a Edna, ela trouxe a essência dela. Sabe? Essa pureza, o espírito de ousadia que ela tem. Porque ela tem esse espírito de ousadia, sabe? Só que muitas vezes ela adormece. Mas quando ele vem à tona, ele vem com tudo. Né? Então ele vem, ele sacode. As palavras dela mudam, com certeza, né? O ambiente, as pessoas ao seu redor. E isso faz a diferença. E talvez todos vocês que entraram nessa live, que receberam uma palavra, vão fazer diferença na vida de vocês, mas não façam só na vida de vocês, abram a boca, compartilham, né? Talvez, se uma live você fizer, vai compartilhar com a vida de alguém, é sempre o que eu falo, né? Nos meus encontros, quando eu faço as lives, eu compartilho com as pessoas, né? Abre sua boca, você tem tanto conteúdo, você tem tanta experiência de vida, talvez você não tenha conteúdo, mas você tem experiência própria de vida, você passou por situações, por desafios, e isso vai fazer a diferença na pessoa, na vida de alguém. Então, dê o primeiro passo, haja com ousadia, né? Ouse ser mais você, ser aquilo que você veio para ser realmente, sabe? Tenha fé em você, fé na vida, fé nos teus projetos, faça acontecer. Ontem até eu estava lendo sobre análise transacional e o autor, né, que é o meu professor, ele estava falando muito sobre a fé, que ele teve que atravessar um rio. E nesse rio ele foi picado por um peixe, era noite. E mesmo assim ele não tinha mais movimentos nas pernas, ele foi movimentando os braços, foi nadando o braço e ele não via o processo para chegar do outro lado. E ele dizia assim, não vou morrer, eu vou conseguir. Eu tenho fé, eu vou atravessar esse rio. E aí ele só ia com os braços. E com essa fé que ele teve, ele conseguiu atravessar a nado esse rio, mesmo passando por um monte de dificuldades. Então, se você tem a fé, você vai ultrapassar qualquer barreira, qualquer impedimento da sua vida. Tenha fé e age. Então, eu quero a Edna por esse encontro, por esse momento que ela escolheu estar aqui disponibilizando seu horário para servir a mim, servir a cada um de vocês com essa história magnífica que você pode colocar em prática na sua vida, pode reouvir depois, eu vou deixar salvo aqui. Vai lá depois nos comentários, deixa a impressão que ficou, a palavra que ficou, o que você vai levar para a tua vida a partir dessa história, o que você vai fazer diferente a partir de hoje, que é isso que vai fazer a diferença também na vida de alguém. Eu agradeço. E você pode usar um elástico também, né? Você pode... Usa o elastiquinho aí no braço, ó.
Para que serve o elástico? A Fran vai explicar para vocês aí o elástico. É isso aí. O elástico serve para você tomar consciência. Consciência de quando você está com o pensamento negativo, quando você está almejando alguma coisa e você acha que não é que você é incapaz. Você vai lá e dá uma puxadinha no elástico e diz assim: eu tomo posse que eu sou capaz, eu sou merecedora, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor. Começou a julgar alguém, puxa o elastiquinho, né? Porque quando você está julgando alguém, você está julgando a si mesmo. Então reconheça isso e faça a diferença. Faça diferente, né? Então é um controle sobre o seu próprio pensar, sobre os seus próprios pensamentos, né? Porque aqui dentro a gente tem uma cachola, né? E a gente tem a chave dela também. Então tudo que você coloca para dentro, você tem capacidade também de tirar, que é negativo. Então o poder está em você. Então reconheça Exatamente. e faça diferente, né? Porque às vezes a gente tem tantas coisas no nosso coração, memórias traumáticas, dores, e a gente fica naquele processo, né, de vítima, revisitando essas gavetas. É importante revisitar, sim, para você tomar consciência do que tem ali. Mas a partir disso, você dá o primeiro passo para mudar, para limpar essas memórias negativas, para ir além, para avançar no seu processo. Não dá para só ficar revisitando e mexendo na gaveta e fechando novamente a gaveta com tudo aquilo. Quando você entrar para dentro, mergulha dentro de si. Comece a limpar. Se tiver que levantar os tapetes, erguer os móveis na casa, você não faz assim. Na sua própria mente, você faz assim. Eu aprendi algo com a Maura de Albanese, que ela sempre dizia assim: a gente deixa entrar qualquer pessoa para dentro da nossa... A gente não deixa entrar qualquer pessoa para dentro da nossa casa. Sim. E por que a gente deixa qualquer coisa para dentro da nossa mente? Então, que vocês possam refletir sobre isso. E o que você tem deixado entrar para dentro da sua mente? Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos? É isso que está criando a sua vida. Então, você pode... Beijo, então, Edna. Qual é a mensagem que eu daria para esse povo? Gente, eu só posso te agradecer do fundo do meu coração por esse momento. Eu não vi a hora passar. Obrigada mesmo. Eu sei que eu falo demais, né? O que eu quero dizer para vocês é assim: eu tomei posse da vida de vocês todos os dias. O teu maior inimigo é você mesmo. É a sua mente. E se você tiver dúvida de quem você é, olhe com quem você anda, que daí você vai enxergar por que você está tendo dúvida. Quem são as pessoas que estão plantando a dúvida dentro da tua cabeça? Controle os conteúdos que você tem acesso. Os conteúdos que você assiste no seu Netflix, os conteúdos que você assiste na TV aberta, os conteúdos que você vê no seu TikTok, os seus seguidores, quem você está seguindo, qual é o tipo de informação que fica aparecendo ali, é violento, não é? É banal, não é? Enxerga que o seu celular hoje, é a principal porta de entrada de coisas ruins e negativas para a sua vida. Se afasta disso. Permita-se fazer algo diferente. Respire, curta a natureza, saia para caminhar, pega na mão de quem você ama, diz que você ama as pessoas, aproveita momentos com a família. E se o processo estiver difícil, se você estiver passando dificuldades financeiras, problema no seu trabalho, seja o que for, respira fundo e faz a seguinte pergunta: o que falta enxergar que eu ainda não enxerguei para mudar esse processo? Qual é a resposta que eu estou buscando para mudar essa situação? Aonde é que eu preciso mudar para virar de vez essa chave? E com essas simples perguntas, vai aparecer a sugestão, vai aparecer o insight, a resposta, e você pode virar a sua vida. Nós somos do tamanho da nossa mentalidade. A nossa conta bancária é do tamanho da nossa mentalidade, do tamanho da nossa gratidão, né? E do tamanho de quem realmente é e manda no nosso coração. Se você tem um Deus grande, você vai ser grande. Se você acredita num Deus de pecado e tem um Deus pequeno, você vai ser pequeno. Então, levanta a cabeça e segue, porque a gente tem uma vida linda pela frente. Quando parece que tá difícil, vem anjos aí na vida da gente. É isso aí. E contem comigo, tô por aí. Gratidão, gente. Tirei os comentários aqui, peço que vocês façam um print e coloquem lá nos stories de vocês o que marcou esse encontro para a sua vida hoje. E a gente vai repostar todos que nos marcarem lá. Então, vou fazer um print aqui. E espero que vocês façam aí. E a gente possa ser esse semeador, semeando na vida de outras pessoas através daquilo que a gente aprendeu aqui. Sim. Beijo no seu coração, tenha um lindo dia. Beijo, Até mais. Até mais. Tchau.